Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre Forte. Aleluia, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite, sejam muito bem-vindos, fiquem conosco até o finalzinho, pois grandes coisas fará o Senhor. Estamos ao vivo aqui hoje para a glória do Senhor, né? O Senhor é quem proporciona esses momentos aqui do programa Torre Forte. Torre Forte vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18 e aos domingos às 9 da manhã. Semana inteira o Torre Forte levando a palavra de Deus aí para sua casa. Queridos, nós aqui da igreja estamos muito felizes com a campanha. Por quê? Porque nós estamos fazendo essa campanha aqui, ó, o caminho da santidade. Esse é o tema da nossa campanha. Meu Deus, e como Deus está falando conosco ali. Começamos segunda-feira, né? Hoje é o terceiro dia de campanha. Hoje eu vou ministrar para vocês aqui, vou falar com vocês sobre o tema que eu preguei ontem lá na campanha. E foi muito bonito, né? O tema que Deus está dando aqui, os temas que o Senhor está trazendo aqui através dessa campanha, como nós temos aprendido. Então vamos juntos, são 40 dias de oração, né? Aí na presença do Senhor. Aí a gente pensa assim, poxa, daqui a 40 dias ainda, né? São 40 dias aí pela frente, parece que está tão longe, mas dali a pouquinho a gente vai indo, semana a semana, o Senhor vai sustentando, o Senhor vai dando as condições da gente estar ali na campanha, e de repente chega a última semana. Aí a gente fala assim, nossa, nós acostumamos tanto agora a vir na igreja durante esses 40 dias, e agora? Né? Aí nós ficamos pensando, e agora? Acabou a campanha. Passa muito rápido mesmo. E ali nós aprendemos. Todo o Brasil que está debaixo da cobertura da Convenção Batista está fazendo essa campanha. Então todo mundo aí está reunido num propósito só, no mesmo alvo, na mesma direção. É algo sobrenatural que está acontecendo no Brasil através dessa campanha. Glória a Deus por isso, queridos. O programa Torre Forte, ele é um programa da Igreja Batista Filadélfia aqui de Monte Belo, que está sob o comando do pastor Mauro. O pastor Mauro é o nosso pastor presidente. Glória a Deus pela vida dele. Ele fez ali a abertura da campanha, ungiu as suas ovelhas, foi algo sobrenatural. Então hoje nós vamos falar de um tema aqui para vocês que diz assim: tire a sandália dos pés. Esse foi o tema que eu ministrei ali ontem, baseado em Êxodo 3:5, e diz assim: então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia, glória a Deus. O lugar aonde Moisés foi para se encontrar com o Senhor, quando ele chega diante do Senhor, o Senhor fala com ele: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Olha que Deus tremendo. Imagine você se encontrar com Deus dessa maneira. E hoje nós temos o privilégio de ter esse Deus habitando dentro de nós. O nosso Deus, ele escolheu tabernacular em nós aqui, né? Ele está morando em nós. Ele escolheu a nossa casa, essa casa aqui, o nosso corpo, para habitar nele. Olha aí que tremendo que é o nosso Deus. E ali, queridos, ontem eu ainda estive explicando isso ali para a igreja. Lá nesse tempo aqui de Moisés, o que acontece? Por que Deus falou com ele: tire as sandálias dos teus pés? Né? Ele poderia ter entrado com a sandália. Primeiro é um reconhecimento, né? Eu estou diante de um Deus
E por que Moisés reconheceu que ele estava diante de um Deus? Pois bem, lá na ocasião que ele viveu, era regra, via de regra, quando se entrava diante de uma divindade, né, ia se colocar lá em oração, ia se colocar lá para falar com aqueles deuses, era necessário tirar as sandálias. Então ele foi ensinado, né, na cultura dele, desde criancinha, desde pequenininho, ele foi ensinado a tirar as sandálias quando ele se colocava diante de um Deus. E o Senhor Jesus precisava, né, Deus precisava falar com Moisés numa linguagem que ele entendesse, que ele compreendesse, que ele estava diante de uma presença gloriosa. Ele estava diante de uma divindade, mas não um Deus com D minúsculo. Ele estava diante do Deus dos deuses. E ali o Senhor, quando fala com ele, tire a sandália dos teus pés, automaticamente ele entende, opa, né? Porque quando ele olha a sarça ali ardendo, a sarça pegando fogo, foi a maneira que Deus se manifestou ali para ele. Ele olhou aquilo e ele se perguntou, mas o que é isso? Porque ele não conhecia isso, ele não conhecia esse Deus ainda. Então quando Deus fala com ele, tira a sandália dos teus pés, o Senhor já se identificou, eu sou um Deus. Mas eu não sou um Deus qualquer. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Eu sou o Deus que te formou. Olha que curioso, né? Que tremenda essa palavra. Eu fiquei maravilhada com tudo que a gente estudou no dia de ontem. E ali, pois bem, o estudo diz assim, nesse dia de devocional que nós estamos, com base no texto acima, nós somos convidados a refletir sobre o impacto que deve causar a experiência de um encontro real com o Deus puro. Aleluia! Diante dele, todos somos impuros, como bem reconheceu Isaías no capítulo 6. Também Pedro teve uma experiência semelhante em Lucas 5, aonde quando ele se encontra com o Senhor Jesus, ele olha para a glória de Deus, né? Um Deus que os querubins ficam afirmando o tempo todo, santo, santo, santo. Quando ele se depara com esse Deus, ele fala, ai de mim, que sou um pecador, ai de mim. Por quê? Porque ele teve um encontro com a santidade de Deus. Como pano de fundo, é bom lembrar que na cultura do Oriente Médio, os pés eram associados à ideia de sujeira. Daí a necessidade de livrar-se dos calçados de uso diário em momentos especiais, para não ser exposto à vergonha. Aqui no caso de Moisés, o motivo era ainda mais profundo. Vamos analisar os motivos. Aquele pedaço de terra onde Moisés estava pisando não era santo por natureza, não. Todavia, tornara-se santificado. Por que aquele local estava santificado? Porque ali Deus manifestou a sua presença, né? Então, ele torna-se santificado em virtude da presença de Deus. Olha que tremendo. E ali eu trouxe para os nossos dias de hoje. Eu falava que o púlpito, nós não devemos subir ali e pisar de qualquer maneira. Por quê? Não por natureza que ele seja santo, o púlpito seja santo, mas porque a presença de Deus está ali em cima daquele altar. A presença de Deus está na igreja. Então nós não podemos entrar na igreja de qualquer maneira, nós não podemos pisar em cima do altar de qualquer maneira, né? Há quem suba para o púlpito de qualquer maneira, sobe ali sem reverência nenhuma, sobe ali, não está nem aí da maneira que está subindo. Você sabe que eu aprendi com os meus pastores, né? Lá atrás, que nós devemos, para subir no altar, sempre que eu vou subir, com muito temor, eu subo ali no púlpito, eu subo no altar, porque eu sei que aquele lugar está consagrado ao Senhor. E quem sou eu para colocar os meus pezão, né? Enfiar o meu pé ali de qualquer maneira. Então toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu vou fazer uma oração, que eu vou dirigir um culto, eu paro ali diante do altar, eu peço licença ao Senhor. Senhor, permita-me pisar no teu altar, Senhor. Sabe, a minha oração é essa. Eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, se for para me pisar ali de qualquer maneira, me impeça.
não permita que eu suba ali naquele altar, né? Porque aquele altar está santificado ao Senhor Jesus. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Pois aquele pedaço de terra onde Moisés estava pisando não era santo por natureza. Olha aí, repetindo. Todavia, tornar-se santificado em virtude da presença do Senhor. Este é um conceito muito claro e precioso nas páginas das Sagradas Escrituras. A proximidade de Deus por si só é um fator que separa a pureza divina da sujeira humana. Sem correr em fanatismos ou exageros de interpretação, todos os que se aproximam de Deus, mesmo com a liberdade que eles agora têm por meio de Cristo, o mediador, precisam ter a compreensão e manter a postura de reverência e temor que se deve ao Todo-Poderoso. E ainda fui além. Sabe por quê? Porque nós não podemos pensar que Deus é o nosso amiguinho de escola. Sabe? Nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus. Ele nos deu essa liberdade. Agora o véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai, né? E por ter livre acesso ao Pai, não me dá o direito de entrar na presença dele de qualquer maneira. Mesmo porque de qualquer maneira ninguém pisa, de qualquer maneira ninguém entra. Então nós devemos sim entrar na presença de Deus, mas com muito temor, com muita reverência, sabendo que nós estamos entrando diante do Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos confundir essa liberdade com libertinagem, né? E achar que eu posso entrar na presença de Deus de qualquer maneira, considerando Deus o meu amiguinho da escola ou o meu amiguinho lá de fora. Eu não posso considerar isso. Embora seja o nosso mais fiel e melhor amigo, embora Deus seja o nosso amigo fiel e verdadeiro, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter reverência. É como meu esposo sempre fala para o meu filho. Às vezes ele chega meio agitadão em casa, e vai falando alguma coisa, meu marido já levanta na mesma hora. E ele já olha pro Guilherme assim, já até muda a feição. E ele fala assim, escuta aqui, você toma muito cuidado com o que você fala e a forma que você fala, né? Porque o jeito de você falar conosco aqui tem que ser muito diferente com a forma que você fala com seus amiguinhos lá fora. Então nós não somos os seus amiguinhos, nós somos os seus amigos, mas não somos os seus amiguinhos lá de fora. Não somos os seus amiguinhos de faculdade, não somos os seus amiguinhos aí da cidade, não. Nós somos os seus pais. Então você fale conosco com respeito. E ali eu só olho e eu falo, meu Deus, Deus amado, né? E ali, queridos, assim nós devemos ter esse respeito com Deus, né? Nós devemos sim falar com o Senhor, nós temos liberdade para falar com Deus, mas não podemos confundir essa liberdade. Temos que ter muito respeito, nós temos que ter temor. Na verdade, a nossa carne tem que tremer, não de medo, mas de temor mesmo, sabe? Aí, em terceiro lugar, por outro lado, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas dos evangelhos. E eles têm os seus pés calçados com o evangelho da paz. Isso se encontra lá em Efésios 6, que fala das armaduras de Deus. Meditemos sobre isso. Vivemos num mundo totalmente imundo. Olha aí, nós estamos num mundo imundo. E sem dúvida sofremos influências impuras. Todavia, na proximidade com Deus, nós somos puxados para outra realidade, inclusive tornando-nos mais puros. Quanto mais perto de Deus, mais puros nós seremos. Mas é necessário desfazer-se das sandálias mundanas e sermos calçados pelo próprio Senhor. Ele tem calçados novos para nós, como o pai do filho pródigo que providenciou sandálias para calçá-lo adequadamente. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para você, para reflexão nessa noite. Nossa aproximação ao Senhor Deus é respeitosa e reverente? Sentimos-nos totalmente à vontade diante dele,
sem que isso signifique que somos os seus coleguinhas? Então fica aí essa pergunta aí no seu coração, na sua cabeça, para você meditar nessa noite. Estamos entrando na presença de Deus de forma respeitosa e reverente? Então analise-se a si mesmo. Pare para imaginar de que maneira que você está entrando na presença do Senhor Jesus. E a minha oração desta noite é uma só: Senhor, não há ninguém como o Senhor. Não, Senhor, não há. E ninguém é digno de se aproximar-se de Ti, ó Deus. Mas louvado seja o Teu nome pela graça de bondade com que nos alcança com a Tua gloriosa presença. Não somos dignos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Guarde essa mensagem no seu coraçãozinho, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ouvir louvores agora. Daqui a pouquinho, a missionária está aqui, vem trazendo uma mensagem central aí ao seu coração. Deus tem se revelado para a missionária Maria de uma forma sobrenatural. E daqui a pouquinho ela vai trazer essa mensagem ao seu coraçãozinho. Vamos adorar a Deus agora. Daqui a pouco eu retorno em nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar todos vocês com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa alcançar a tua vida nesta noite. Que o Senhor Jesus Cristo, com todo o seu poder, possa derramar esta unção poderosa sobre a sua vida. Que Ele venha de encontro com toda e qualquer necessidade da sua casa. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. E eu quero crer que o Senhor visitará a sua vida, você que está enfermo neste exato momento, com cura. Ele vai tocar na sua vida e vai repreender esta enfermidade. Sim, meu Pai. E você vai glorificar o nome do Senhor pela tua cura. Amém? Aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar, Aleluia. como as águas do rio, então subirei, Aleluia. como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou,
adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluias. Bom, Guto. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a missionária está aqui já com uma palavra, e essa palavra nós já gravamos para mais de 1000 programas, mas eu acho que essa palavra não foi pregada aqui ainda. E hoje a missionária trouxe aqui, né? Nós vamos daqui a pouquinho escutar ela. Para isso nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós entregamos a vida da missionária em tuas mãos, Senhor. Trago a Deus agora na mente e no coração dela a palavra rema, a palavra revelada do teu Espírito ao Espírito dela, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra flua nesta noite, através, meu Deus, Senhor, das casas que estão nos assistindo agora, dessas vidas que estão nos assistindo, ó Deus. Que a tua palavra flua dentro desses lares, Senhor. Que haja cura, que haja salvação, que haja libertação, que haja, meu Deus, a manifestação da tua glória, da tua presença, do teu poder dentro dos lares nessa noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da missionária com toda sorte de bênçãos, ó Deus. Oh, meu Deus, opera sinais e maravilhas, Senhor, nessa noite através da vida dela, Senhor. Abençoa a família, a parentela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo nessa noite. Amém. Com a paz do Senhor Jesus. Então, a palavra que o Senhor nos deu para essa noite, ela fica no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. É a mulher cananeia. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém? Então, esta palavra é uma palavra tremenda, uma palavra assim, que a gente tem que meditar e ver o que a gente vai aprender com esta palavra. Porque a primeira coisa, quando eu comecei a ler essa palavra, eu pude sentir
graças a Deus, não na mesma situação, mas imaginar a situação de uma mãe. Então fala que esta mãe estava desesperada com a filha totalmente endemoniada. E essa mulher, mesmo não fazendo parte da linhagem de Israel, mesmo não sendo uma israelita, ela já conhecia, já ouvia falar de Jesus. Ora, Jesus, aqui a palavra fala que Jesus estava na cidade, nas partes de Tiro e de Sidom, que não é mais o território israelense. Então era muito difícil Jesus se retirar para alguma outra cidade que não fosse cidade de Israel. Mas Jesus é aquele que vê tudo, que sonda tudo e vê o desespero do ser humano. Então, a palavra aqui, a palavra nos diz que aquela mulher, ela estava desesperada, desorientada. A mãe, não era a mãe a endemoniada, e sim a filha. Mas como a gente fala que a mãe, ela sofre mais do que o próprio filho. Então ela vendo a filha dela naquela situação, daquela maneira, e aí não adiantava a solução, no caso dela, de procurar médicos, de procurar outras saídas, porque o problema era espiritual. E quando o problema é espiritual, é só Jesus que resolve. É verdade. E aí ela ouviu falar que Jesus ia passar por aqueles lados. Então a palavra diz que ela saiu atrás, ela saiu correndo e gritando, porque ela queria de todo jeito chamar a atenção de Jesus, conversar com Jesus, explicar o problema para Jesus, o que estava se passando e por que ela ficava daquela maneira, querendo chegar perto de Jesus, né? Ao ponto que a gente vê, né, que os discípulos de Jesus, então ela ia atrás gritando, né? Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada, miseravelmente endemoniada. Então ela reconhecia o Senhor Jesus, sabia que ele era o filho de Davi, sabia que ele estava ali, que ele é a promessa da humanidade, que ele tudo podia fazer, porque ela já ouvia falar, porque a fama de Jesus corria. Ele estava em Israel, mas a fama de Jesus ia para todas aquelas terras circunvizinhas que tinham a vontade de conhecer Jesus. Mas aí a gente vê que Jesus foi, de todos os evangelhos que eu vejo, foi a primeira parte que narra que Jesus estava fora de Israel, né? Sempre Jesus fazendo aquele caminho, Jerusalém, Cafarnaum, sempre ali dentro do território dele. Aí essa mulher fica sabendo que o problema que ela tinha, que ela já tinha, olha, ela já tinha observado. Aí eu penso as qualidades dessa mulher. Porque ela vendo a filha dela lá, então ela podia pensar, ó, ela tá com esse problema assim, assim, né? E como resolver esse problema? Então ela sabia que não tinha saída, que a única saída era o problema espiritual. E quando se trata de um problema espiritual de demônios, só Jesus para resolver. Não existe remédio, não existe ajuda do ser humano, só o poderoso nome de Jesus é que pode libertar. Então, quando ela ficou sabendo disso e sabia que Jesus já tinha libertado muita gente, ela enfrentou, ela não ficou em casa. Você vê que, se a gente for observar os evangelhos de Jesus, a gente vê que todo mundo que vai receber uma bênção, um milagre de Jesus, ninguém fica em casa, né, pastora? Tem que sair e ir atrás, tomar uma posição. Que nem se essa mulher ficasse lá chorando pelos cantos, ali talvez, porque a pessoa endemoniada mesmo, quem nunca viu, mas pra gente que tem visto casos demais na nossa vida, né, pastora? A gente sabe que uma pessoa endemoniada não tem quem segure. Trabalhou com libertação, né? Que a gente trabalhou e trabalha com libertação, então não tem quem segure. A pessoa tem uma força inexplicável. Então, quando ela narra que era miseravelmente, era totalmente endemoniada, com certeza essa menina ficou até amarrada em casa, né, pastora? Deve ter ficado.
E ela falou, eu vou atrás de ajuda. Ali ela entrou com uma intercessora da filha dela. Ela foi buscar uma intercessão, ela foi procurar o mestre. E aí ela começava a gritar atrás do mestre. Aí o que os discípulos falou, depois você pode verificar a palavra, ler a palavra. Os discípulos, ao invés, eu falo assim, pastor, eu acho que faltou amor no coração dos discípulos. Ao invés de parar e ver o que a mulher precisava, e vendo ela fazendo um escândalo, gritando, Jesus, filho de Davi, espera, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Ela ali declarando para o Senhor, o que os discípulos fez? O mestre, ela não para de gritar, dá uma olhada, despede-a. Fala para ela que o Senhor faz alguma coisa para essa mulher parar de gritar e que ela fique lá no lugar dela, porque acho que eles não esperavam ali naquelas terras essa situação. Então, Jesus responde, né? Mas ele não respondeu nada. Ó, estou falando que Jesus responde, mas aqui está dizendo que ele não respondeu nada. Jesus ficou quieto. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então o discípulo queria mais se livrar daquela mulher. Jesus deveria olhar para os discípulos e fazer só assim, ó. Só eles dando, Jesus, para aí, manda essa mulher embora, porque ela não para de gritar, parece uma louca aí gritando, Senhor. Aí fala que Jesus não disse nada, né? E olha aqui o que aconteceu, né? E eis que respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus já declarou ali para os discípulos, ó, é o povo de lá, o povo de outros países, que serve a outros deuses, que não é a nação de Deus, o povo escolhido de Deus. Eu vim para salvar, chamar, falar a respeito do reino para este povo. Esta foi a minha missão. Aí ele falou isso, né? E então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mesmo Jesus não querendo parar, mesmo Jesus não dando atenção, pois ela correu até Jesus e ela adorou. Olha o segredo, pastora. Aleluia. Ela não falou nada. Ela simplesmente, eu creio que se jogou de joelho, rosto em terra e adorou. Então o segredo de chamar a atenção de Jesus, a atenção do nosso Deus, é a adoração, o coração sincero e quebrantado diante de Deus. Esse Deus não rejeita. E ali Jesus não fez nada, falou que ele aquele problema lá não era para ele, né? Mas a mulher mesmo assim não desistiu. Porque o que ela tinha no coração dela, eu preciso buscar socorro para minha filha, eu preciso terminar com este problema. Eu já fiz muitas coisas, mas nada resolveu. E agora a solução é este homem. Só ele pode fazer. Então aquela mulher enfrentando, chorando, adorando. Aí eu fico imaginando. Eu falo assim, é uma coisa nata de mãe, né, pastor? Porque mesmo nós, se tivéssemos na situação desta mulher, se você tivesse um filho, uma filha dentro de casa, precisando de um socorro desse, a gente não ia nem pensar no nosso orgulho, não ia pensar em dificuldade, não ia pensar em nada. Você ia correr na fonte que jorra água viva e podia salvar essa moça dessa situação. Então foi o que essa mãe fez, essa mãe desesperada. Ela não olhou para os lados, ela não olhou quem estava perto dela, ela apenas gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, socorre-me, Senhor. Ela pedia como se fosse para a pessoa física dela. Você vê o amor de mãe, pastora, a intercessão de uma mãe. Ali ela rasgou o seu coração, e ela intercedia. Ela entrou na intercessão firme pela filha dela. Senhor, a minha filha precisa de ajuda. Então, isso porque ela observava muito a casa dela, o que estava se passando. Então, a lição para nós hoje
É desta maneira, para a gente olhar na nossa casa, você mãe, seja mais assim, atenta, porque hoje em dia acontece tantas coisas. Eu falo assim, graças a Deus que essa fase passou da minha vida, a fase da adolescência dos nossos filhos. Nossa, a gente se preocupa tanto, porque a gente quando está ali com os nossos filhos dentro de casa, debaixo das nossas asas, a gente está tranquila. Mas não sabe o que está acontecendo. Hoje a era do celular. Você não sabe o que teu filho, com quem que ele está conversando, quais são as amizades dele, o que ele está vendo. Então você tem que observar, ver as necessidades do filho, e muitas vezes lembra teve um tempo aí que os jovens ficavam tão assim naquele celular, depois vinha até ordens para eles fazer coisas extremas, até de matar, até de tirar a vida, até de fazer isso. Os desafios, né? Os desafios, fazer chantagem, né, pastora? Olha, se você não fizer isso, eu acabo com o teu pai e com a tua mãe. E pondo os jovens numa situação ali nas mãos de pessoas más. Então, eu alerto assim, peço para as mães, para os pais, observar como está o seu filho, como está a sua filha, as reações, como que eles estão. Porque o pai e a mãe podem observar, pode fazer isso. Muitos pais já pegam para querer julgar e atacar. Mas não, o pai e a mãe, principalmente quando tem um problema desse, tem que aconselhar. Que não saia da tua boca, mãe, pai, da nossa boca, palavras de maldição, né? Palavras que não traz a bênção, porque nós estamos aqui nesta terra e a nossa missão, desde que o Senhor coloca e permite, uma criancinha coloca nas tuas mãos, você é responsável por ela. Então a tua função qual é? De abençoar essa criança, de trazer essa criança para a casa do Senhor, porque o Senhor diz assim, ensina o caminho, né? Ensina no caminho. Ensina no caminho que ele deve andar, porque ele nunca vai se desviar dele. Olha, pai e mãe, nós somos aqui na terra o retrato para o nosso filho, nossa filha. Eles vão crescer desde pequenininho, observando o pai e a mãe, como é a tua casa, como é você dentro do lar. Olha, eu não gosto de presenciar isso, mas eu vejo pessoas que falam muito palavrão. E aí a criança vai aprender como? Porque não adianta você colocar ela numa escola onde às vezes paga até uma mensalidade alta para ela estudar. A escola já vem de casa, né, pastora? Os primeiros aninhos, a educação vem, os professores têm a obrigação de ensinar a matéria, mas não de educar e mudar a criança nenhuma, né? Então, essa é a mãe e o pai que tem o dever de fazer. Então, observe seu filho, observe a tua criança, observe a reação deles, veja se eles estão precisando de alguma coisa, porque esta mulher aqui, ela observou a casa dela, talvez ela tinha esta filha só, a Bíblia não narra, mas a minha filhinha está endemoniada. Então, eu penso assim, era uma casa que não conhecia Senhor Jesus, porque a casa que tem a rocha firme, que é a presença do Senhor Jesus, não tem espaço para o demônio entrar. Então, se você, mãe e pai, abençoa o teu filho todo dia, então nós temos que ter esse hábito, mesmo que o filho da gente já está com 40 anos, que nem estão os meus, 44 anos, mas não tem um dia que eu aprendi a entrar na presença de Deus e falar, Senhor, abençoa meus filhos, abençoa os meus netos. Então, que a gente traga isso para o nosso coração, que isso é um ensinamento profundo, que a bênção do pai e da mãe só vai trazer bênção para o teu filho. Você ministra a bênção e eles estão recebendo. Abraça teu filho, abraça tua filha e ministra a bênção sobre a vida deles. Senhor, proteja eles, por onde quer que eles andarem, Senhor, que o Senhor esteja me ajudando, que o Senhor, porque não dá mais para me conduzir. Então, aí quando eu li essa passagem, pastora, me chamou muita atenção para esse alerta, porque os dias de hoje está muito difícil, Então, o que a pessoa tem que fazer? Isso, abençoar os seus filhos e saber
que aquela bênção não está vindo de você, que é o Senhor Jesus. Você é canal de Deus na tua família. Deus te usa como um canal. Aquilo que você receber de Deus e você vai transmitir para a tua família. A tua família será firme e forte no Senhor. Será uma família abençoada. Então vamos voltar lá. Então ela fez de tudo para chamar a atenção do Senhor Jesus, né? E aí eles falando, despede, manda ela embora. Aí o que ela fez? Aí Jesus deu aquela resposta que ele não foi enviado, não tinha sido enviado ainda para outros povos, que ele veio trazer conserto e pregar o reino para o povo de Israel, né? Então chegou, aí qual foi quando Jesus deu essa resposta que ele não foi enviado, ela não quis nem ouvir essas palavras de Jesus, porque pensa bem, você perto do mestre, o mestre pode falar o que for para você, você sabe que ele tudo pode. Então você vai falar assim, não, eu não posso perder essa chance. A persistência, né? Você tem que persistir. E ali, ao invés dela se sentir assim triste, porque pensou, não, ele não vai cuidar de mim, não, ela não quis nem saber, ela se jogou e ela adorou o Senhor. E ali ela falou, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso do Senhor. Ela tocou o coração de Deus. Ela poderia se ofender, né, de Jesus ter falado com ela, comparado ela com um cachorrinho. Então, na verdade, né? Aí aqui depois, ela, quando teve o momento da adoração, que ela adorou o Senhor e implorou, socorre-me, Senhor. Então Jesus, assim, se Jesus não soubesse, que Jesus sabe tudo muito antes, né? Tudo que vai acontecer, ele já ia pensar que o problema era com ela, né? Porque ela chorava e ela se prostrada ali no chão, ela falava, socorre-me, Senhor. E aí, ela disse, não, Jesus, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, quando viu ela ali, ele quis dizer assim, olha, eu vim para o povo de Israel. Porque ali, pastor, eu até marquei aqui um negocinho, ela reconheceu o privilégio, a prioridade do povo judeu. Então ela sabia que todo privilégio, que Jesus estava ali, né? O privilégio e a prioridade, em primeiro lugar, é para o povo. E aí Jesus falou, não convém que eu dê o pão, né? Ele, porém, respondendo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha, se fosse outra pessoa, se não fosse esta mulher que tivesse tão em espírito como intercessora ali do filho dela, da filha dela, ela ia responder, né, pastora? Fala então assim, tá, vou embora. Eu falo assim, mas agora só falta não querer me atender e ainda me chamar de cachorro? Porque Jesus declara aqui que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha o que ela responde. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Agora, que humildade, né? Por isso que a Bíblia fala que o Senhor, nosso Deus, ele exalta os humildes e abate os exaltados. Não, as pessoas que querem ficar lá por cima, os arrogantes, né? Então, exalta os humilhados. Ele exalta os humilhados e abate os soberbos, né? E ali naquele momento, ela não pensou nada. Ela simplesmente falou, mas Senhor, quando caem as migalhas da mesa, os cachorrinhos se alimentam. Então, Senhor, eu quero apenas essas migalhas. Olha a fé dela, que Jesus, quer dizer, Jesus tinha o prato todo para os filhos. Eu não preciso de tudo, eu só preciso de uma palavra, eu só preciso de um toque. Palavra, só de um toque. Isso aconteceu comigo, né, pastora? Lembra uma oração? Quando eu me converti, eu vi os meus irmãos batizados, selados com o Espírito Santo. Pastora Fernanda, o presbítero José, a Neuza, que já pregaram aqui na rádio, são bênçãos. José é presbítero, a Neuza é obreira na casa do Senhor. Então, aí eu via todo mundo falar em mistério. No início eu tinha medo, mas depois eu vi que os meus irmãos eram batizados, né? Aí eu falei,
Senhor, eu quero sentir isso. E ali naquela vigília eu falava, Senhor, eu quero apenas um toque. Aí, esta foi a primeira palavra que eu, sem conhecer a Bíblia, eu lembrei. Falei, Senhor, eu quero tão pouco, eu quero migalhas, Senhor, do teu poder, para mim saber que eu estou falando do Senhor aqui, eu estou aprendendo do Senhor, mas para mim saber que tem alguma coisa real que une o homem aos céus. Eu quero receber alguma coisa assim. E eu já tinha o Espírito Santo, né, pastora? Mas eu queria que o Espírito Santo manifestasse dentro de mim. Mas eu não sabia falar, não sabia orar. Aí eu orei e falei assim, eu só quero as migalhas. Uma migalhinha que o Senhor fizer comigo hoje para provar isso que eu estou te pedindo. E era uma vigília, né? Uma coisa é ter, outra coisa é ele te tomar. Né? Aí eu ficava assim, tem que acontecer algo comigo diferente para mim saber que eu fui tocada com um toque especial, um toque do Senhor. E ali eu clamava e chorava. Por isso que eu falo que eu não vejo mais o crente chorando e clamando. Verdade. E com esse desejo dentro dele de ter o Espírito Santo, de ser tocada, de passar por experiências celestiais. E ali eu orei e tal, e fiquei ali, né? Aí de repente entrou um pastor na igreja, você se lembra, né, pastora, que era uma vigília? O Joãozinho? Não, era um pastor, e entrou, nunca tinha ido lá, e falou assim, estava numa vigília aqui perto, e o Senhor falou, vai a esse lugar, porque tem alguém que quer receber de mim, e pediu migalhas. Mas você vai, entra lá neste lugar e fala assim, que eu mandei dizer para essa pessoa que eu não sou Deus de migalha, que eu sou Deus de banquete. Aí quando esse pastor chegou e foi para frente e falou essas palavras, falou assim, o Senhor disse que alguém falou hoje que queria receber umas migalhas. Mas ele mandou dizer para essa pessoa que ele não é Deus de migalhas, que ele vai te dar um banquete nessa noite. Quem foi que falou isso para Deus? Aí eu já comecei quase desmaiando, né? Porque fui eu que orei dessa maneira. E aí foi onde eu tive a maior experiência da minha vida, que foi aquele dia, aquela noite, Deus se preparou aquele banquete para mim. Então, quando eu leio essa passagem que Jesus fala, que a moça fala a mulher fala das migalhas, que ela queria apenas as migalhas, né? Porque a migalha que ela pedia para Jesus era tudo que ela precisava. Porque ela queria que Jesus olhasse para ela, e ela estava ali como uma mãe desesperada, que com certeza já tinha procurado tudo quanto era meios. Verdade. Mas a sua filha não podia ser liberta porque não era um problema físico. Porque quantos problemas aí também não vamos generalizar e achar que tudo está doente por causa do demônio, né? Porque tudo é culpa dele, né? Porque a pessoa às vezes precisa passar num psicólogo, muitas vezes num psiquiatra, precisa passar no médico. Então é coisa que nós temos o socorro aqui na terra. Mas aí quando nós vemos que o caso não é esse, como era esse caso aqui, não adiantava levar a menina em médico nenhum, em curandeiro nenhum, em nada, não ia resolver o problema dela, porque o problema talvez dela... ela já até tivesse tentado, né, Michelle? Ah, com certeza. Porque uma mãe desesperada, ela faz de tudo, ela tenta tudo. Eu creio que ali era o último recurso. Porque ela enfrentou, ela sabia que Jesus... Agora eu fico pensando, né, pastora? Eu acho que o sofrimento daquela mãe era tanto. E Jesus já percebendo e sentindo isso. Aí Jesus deu um jeito de passar naqueles lados lá para ela chegar, ela ir correndo. A gente já sabia que ia acontecer. E se jogar nos pés de Jesus e falar, só o Senhor tem a solução para a minha vida. Mas agora o que mais me alegra, pastora, é que esse caso aconteceu quantos anos atrás? Naquele tempo Jesus estava fisicamente aqui na terra. E hoje a gente tem a certeza que esse Jesus está aqui pertinho de mim, perto de você. E não mudou, né? E não mudou, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o Rei da Glória, é o Senhor que te ama, é o Senhor que está com as mãos estendidas para abençoar a tua vida, abençoar toda a tua família. Então, isso que
esta alegria de saber, de ter essa certeza que quando você clama, quando você entrega e faz a entrega de coração, você não precisa se preocupar, porque você sabe na mão de quem você está entregando. Aleluia. Né? Só que nós temos que seguir esses princípios. Primeiro princípio, Jesus é a rocha firme. Ele é a rocha firme. E você ter a presença desse Senhor Jesus na tua casa, na tua família. Porque hoje a oração nossa, a oração das mães é: Senhor, me ensina. Eu não consigo mais cuidar dos meus filhos. E ali você, mãe, pai, que estiver passando por algum problema com os teus filhos, seja uma intercessora fiel, seja um intercessor fiel, mas crendo que aquele que você está buscando, ele resolve qualquer problema. Né, pastora? Que quando a gente coloca Jesus à nossa frente, ele vai cuidar de tudo, entregar, e ali está todos os dias intercedendo pela tua família, pedindo a bênção do Senhor para a tua família, para o teu filho, para a tua filha. Senhor, dirige os passos dele, que este é o dever que nós temos. E foi o que aquela mãe fez. Aquela mãe sem solução nenhuma, ela entrou como uma intercessora fiel. Ela recebeu, ela viu a situação e ela foi atrás, e ela não desistiu. Ela enfrentou, a gente não sabe quanto que ela teve que andar e correr atrás, mas ela sabia que ali estava a situação do problema dela, né? Aí Jesus falou e disse, que ela disse para Jesus, né, que os cachorrinhos precisam também das migalhas. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Porque Jesus estava diante daquela mulher que necessitava de ajuda, diante daquela mulher com o coração quebrantado, intercedendo pela sua filha. Então, como eu disse, né, o Senhor, ele não resiste o coração quebrantado, ela em adoração, com o problema que ela tinha. Ela não chegou gritando para Jesus, falando. Quando ela chegou perto de Jesus, ela simplesmente adorou, porque ela conheceu o mestre da vida, o mestre que tudo podia fazer naquele momento. E aí o Senhor Jesus admirou: grande é a tua fé. Glória a Deus. Grande é a tua fé, porque ela agiu com fé, tendo a certeza que diante de Jesus tudo é resolvido. E quando Jesus estende as mãos, é tudo. O mar para, o vento para, quando ele dá uma ordem, aquieta. Quando ele chega num lugar, Satanás já sabe a 1000 quilômetros que ele vai chegar, então ele já abandona. E quando Jesus deu essa ordem, só falou: a tua fé é grande, mulher. E aí Jesus declarou: a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Então, o teu desejo é que a tua filha seja liberta, que a tua filha seja curada. Então receba em nome de Jesus. E eu estou de olho no relógio, que a gente tem que sair um pouquinho mais cedo, porque nós estamos numa campanha tremenda na igreja. Verdade. E daqui a pouco nós vamos ouvir uma ministração que hoje é Santo, Santo, Santo. Porque o Senhor que nós servimos, Ele é santo, 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 e tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Então, nós não podemos deixar esse Deus de lado. Nós temos que fazer dele, convidar ele para ir na nossa casa, porque não é invasor, né, pastor? Ele só vai se a gente convidar. Então você fique com esta palavra, que o Senhor abençoe muito a tua família, a tua casa hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Recebe aí essa palavra no seu coraçãozinho, guarde ela. Jesus só deu a ordem, né? Vá e receba aquilo que seu coração veio buscar. Jesus, ele sabia onde que aquela menina estava, sabia o endereço, sabia o nome da rua, o nome da moça, sabia o número da casa. E quando a mãe chega em casa, para sua surpresa, a filha está liberta para a glória de Deus. Portanto, receba aí,
recebe aí na sua casa, em nome de Jesus, essa presença gloriosa que transforma, que muda situações, que sara todas as dores e que opera milagres para a glória do Senhor. Amém? Eu quero desejar a todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Quero saudar todos vocês com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.